Olá pessoal, como vão? O STJ finalmente julgou aquele tema de número 1095 que tratava da aplicação ou não do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, caso houvesse aí uma desistência, uma rescisão desse contrato que tivesse a garantia por alienação fiduciária. Isso era um tema que provavelmente era o mais esperado de julgamento do ano de 2022 nessa área do direito imobiliário, e ele aparentemente chegou ao fim com a publicação desse acórdão, que é a decisão do STJ, tomada pelos ministros ali que participaram desse julgamento, e nós temos boas notícias para os compradores de imóvel. Esperava-se uma decisão muito mais prejudicial. Muitas pessoas, quando já saiu a tese que havia sido fixada, porque isso ocorreu no momento anterior, muitas dessas pessoas diziam que, na verdade, essa decisão veio favorecer o mercado imobiliário, e aí você entende como mercado imobiliário as próprias empresas do ramo imobiliário, que, na verdade, essa decisão foi ruim, que o STJ sempre atende ao lobby das grandes empresas, das incorporadoras imobiliárias e construtoras, mas nesse caso específico desse julgamento, eu vejo que, na verdade, a decisão ela foi melhor do que se esperava para os compradores. Bom, vamos analisar aqui o que o STJ decidiu em relação a essa questão, o que estava sob julgamento. Esse julgamento é do recurso especial de número 1.891.498 de São Paulo, que é o recurso que a gente chama de representativo da controvérsia, é o que levou ao STJ essa questão, e o STJ analisando a imensidão de processos que ora discutia uma coisa, se decidia por um lado, ora se decidia pelo outro, acabou pegando esse como exemplo para decidir, e essa decisão tem que ser aplicada em todos os casos do Brasil que tratem da mesma questão. Buscava-se analisar ou entender se aplicaria o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor quando houvesse a rescisão do contrato de compra e venda de um imóvel garantido por alienação fiduciária. Esse daqui, basicamente, era o ponto principal que estava sendo tratado pelo STJ. Não era nem tanto da aplicação como um todo do Código de Defesa do Consumidor quando o contrato tivesse essa garantia, mas no caso de rescisão desse contrato, se aplicaria ou não a forma prevista no Código de Defesa do Consumidor para restituição dos valores, ou então se aplicaria as normas da Lei 9.514 de 97, que é a lei que trata de alienação fiduciária de coisa imóvel, que tem formas de devolução de parcelas ou de valores de forma muito mais prejudicial do que o próprio Código de Defesa do Consumidor. Bom, o que vinha sendo decidido há muito tempo pela Justiça em relação a esses casos? É que se houvesse essa previsão de contrato, na verdade a gente não aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, aplicaria especificamente a Lei 9.514. Essa era uma posição majoritária da Justiça. E aí essa decisão do STJ agora veio trazer uma pacificação em relação a isso, mas trouxe também alguns requisitos e algumas circunstâncias que eu vejo que foram muito positivas para quem compra um imóvel como esse. Eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro ponto aqui que você tem que entender é o que é uma alienação fiduciária. É uma garantia, ela é prevista nessa lei que eu citei, a 9.514 de 1997. Ela estabelece uma forma mais rápida e muito mais fácil daquele credor, ou seja, aquele vendedor que colocou essa garantia no contrato de receber os valores, do que se tivesse qualquer outro tipo de garantia ou possibilidade de buscar a rescisão desse contrato judicialmente. Por que é mais fácil, mais rápido e melhor para o credor? Porque não depende de um processo judicial. A execução dessa garantia é feita pelo cartório, perante o cartório de registro de imóveis. É um procedimento que leva aí, em média de 4 a 6 meses para começar e terminar, e aí o imóvel é levado a leilão, onde esse bem pode ser arrematado e quem comprou depois vai buscar retirar aquela pessoa que está no bem. Então é um procedimento infinitamente mais rápido, mais barato para o credor retomar esse imóvel do que ele ter que entrar com uma ação na justiça, às vezes tentar uma liminar, buscar uma ação de reintegração de posse, por exemplo. Então, por isso que hoje em dia, há um certo tempo, essas empresas elas buscam fazer esses contratos com alienação fiduciária, em vez de instituir, por exemplo, uma hipoteca ou não existir nenhuma garantia sobre esse contrato.
Então, por isso que boa parte hoje dos contratos são feitos por essa modalidade, seja com empresas, às vezes do ramo imobiliário, ou também com instituição financeira, com bancos. Eles colocam a garantia da alienação fiduciária porque é melhor. E aí, ocorre que quando esse imóvel for executado, quando ele for levado aos leilões, a restituição de eventual valor, ela não se dá de forma automática. É preciso analisar se o valor foi maior, o valor ali que foi ofertado no leilão foi maior do que o valor da avaliação do próprio bem no primeiro leilão, e no caso do segundo leilão, se o valor que foi oferecido, ele supera as dívidas do imóvel. Somente se houver essa sobra, é que aquela pessoa que perdeu o imóvel vai receber alguma coisa. Se a gente não tiver isso, é declarado como quitado o contrato, a pessoa não recebe nada de volta. Só que o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma previsão que a princípio traria discordância em relação com essa previsão da Lei 9.514. O artigo 53 ele diz que nos contratos de compra e venda de imóvel ou imóvel, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, que é justamente esse tema que foi tratado pelo STJ, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das parcelas pagas em benefício do credor, que em razão do inadimplemento pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. O Código de Defesa do Consumidor, de forma clara, diz que nesses contratos de compra e venda de imóvel que tenham previsão de alienação fiduciária, não pode ter cláusula que preveja essa perca total dos valores, né? Isso daí seria considerado como ilegal. E aí, muitos juízes vieram aplicando, e alguns tribunais também, essa posição de que tem que haver devolução de valores e que aquelas cláusulas seriam nulas. Apesar de ser uma posição, como eu já disse, minoritária, a maioria dos casos decidia pela aplicação da lei de alienação fiduciária, e essa questão, pela discussão que foi travada, chegou no STJ. A decisão do STJ nesse tema 1095, com a publicação do acórdão, e que também já era de conhecimento geral, porque a tese foi definida já em um momento antes desse acórdão, foi que em contrato de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituída em mora, deverá observar a forma prevista na Lei 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse, essa tese ou esse entendimento, ele não trouxe nenhuma grande novidade em relação ao que já vinha sendo decidido de forma ampla pelos tribunais. Se o contrato se tratasse ali de um contrato com garantia por alienação fiduciária, aplicaria a Lei 9.514. Mas algumas questões aqui trouxeram uma novidade boa para os compradores. O que trouxe aí de novidade? Os requisitos, primeiramente, para a aplicação dessa tese que foi fixada no tema 1095. Não é simplesmente existir um contrato com essa previsão da alienação que vai aplicar essa restituição, caso ela tenha, só nos moldes da lei da alienação fiduciária, ou seja, só se sobrar alguma coisa ali em relação aos leilões. Para haver a aplicação do que foi decidido pelo STJ, tem que ter, primeiramente, o registro do contrato no cartório de registro de imóveis. O segundo ponto, o inadimplemento do devedor. E o terceiro ponto, a constituição em mora. Tem de haver o preenchimento desses três requisitos. Se não tiver, aí não vai ser aplicada essa decisão do STJ, e eu vou explicar o que pode vir a acontecer. O primeiro é o registro do contrato no cartório de registro de imóveis. Olha, as empresas do ramo imobiliário, de forma muito espertinha, passaram a colocar em qualquer contrato esse pacto de alienação fiduciária. E aí, eles, quando um cliente buscava a desistência do negócio, pedia a devolução de 70%, 80%, 90% dos valores, a empresa se virava para ele e falava, olha, o seu contrato tem alienação fiduciária, então a gente não vai devolver nada. E acontece que, para que exista essa alienação de fato, precisa haver o seu registro desse contrato no cartório. E não havendo esse registro, não existe a alienação fiduciária. Isso foi um ponto muito bom para os compradores, porque estava começando a surgir algumas decisões do STJ dizendo que o contrato, tivesse ele ou não registro, a alienação estava valendo. Só que a própria
Lei da Alienação Fiduciária, lá no seu artigo 23, caput, diz expressamente que a alienação só é constituída mediante o registro do contrato. Então, essas decisões que estavam surgindo, elas estavam indo num sentido oposto ao que a lei previa, numa situação de flagrante benefício para essas empresas. E aí, com essa decisão agora, estabelecendo esse requisito, esse primeiro requisito da necessidade do registro desse contrato, a gente acaba com essa discussão. Isso foi um ponto muito vantajoso para o consumidor, porque quando a gente está falando daquela compra de um imóvel na planta, um apartamento na planta, ou então de um lote, geralmente as empresas não fazem esse registro. Elas só fazem quando a pessoa já pagou uma boa parte da entrada e quer pegar as chaves, por exemplo. Aí eles buscam fazer o registro. Mas lá naquele princípio, geralmente nos primeiros 36 meses do contrato, esse registro não é feito porque tem um custo elevado e as empresas buscam não fazer isso. Então, se não tiver esse registro, não está havendo aplicação, não pode haver aplicação dessa decisão do STJ. O segundo ponto aqui é o inadimplemento do devedor. E esse inadimplemento foi considerado aqui no STJ, no acórdão que julgou essa questão, que esse inadimplemento é somente a ausência do pagamento das parcelas. O inadimplemento de um contrato pode ser de várias formas. O consumidor poderia, por exemplo, ter previsto, ter no contrato uma previsão para ele fazer alguma coisa e se ele não fizesse aquela coisa, ele estaria inadimplemento. Mas aqui, o relator desse julgamento deixou muito claro que o inadimplemento, para fins da aplicação do tema 1095, dessa decisão, tem que ser as parcelas, a falta do pagamento dessas parcelas. Se for qualquer outro tipo de inadimplemento, não se aplica essa decisão do STJ. Então, inadimplência aqui a gente está falando somente de pagamento de parcelas. O terceiro ponto aqui é que é necessária a constituição in mora do devedor. O que significa essa constituição in mora? Quando você faz um contrato como esse, que ele é registrado e a pessoa deixa por qualquer motivo de pagar as parcelas, vai acontecer uma notificação por meio de cartório, geralmente, dando um prazo de 15 dias para a pessoa fazer a quitação dessas parcelas em atraso. O fato de não existir essa constituição in mora, essa notificação que é enviada e tem que ser recebida pessoalmente pelo devedor, não cumpre todos os requisitos e aí também a gente não aplicaria essa tese. O relator dessa decisão disse de forma muito clara no próprio acórdão que a tese não abarca situações em que, ausente os três requisitos, registro do contrato com alienação, inadimplemento do devedor fiduciário e adequada constituição in mora. Então, os requisitos eles são cumulativos. Faltando qualquer um deles, a gente não tem a aplicação desse tema. E aí, se todos esses temas não forem cumpridos, como é que fica? O que vai acontecer? Esse é um dos pontos que eu vejo que é de maior benefício para aquele comprador do imóvel que ficou inadimplente com alguma parcela. Porque se não houver o cumprimento integral desses requisitos, aí a gente volta a aplicar o Código de Defesa do Consumidor ou então o Código Civil, a depender se a relação é de consumo ou uma relação civilista. Porque nesse tipo de contrato de alienação fiduciária pode haver uma relação de consumo quando existe do outro lado um fornecedor, que é uma empresa geralmente, mas pode haver também uma relação civilista. A alienação fiduciária pode ser instituída por pessoa física e aí não teria problema a gente falar de aplicação do Código Civil. Isso ficou muito claro na decisão do acórdão de que, se faltar algum desses requisitos, aí a gente volta a aplicar as normas que prevêem a rescisão ou resolução desse contrato pelo Código do Consumidor, ou então a gente vai aplicar lá os artigos do Código Civil, 472, 473, 474 e 475. Então, faltam algum desses requisitos, a gente não tem como aplicar essa decisão e aí tende a haver a rescisão ou a devolução das parcelas de acordo com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor ou então o Código Civil. Outro ponto aqui, como eu já havia falado um pouco anteriormente, é o segundo requisito desses pontos, né, necessários para haver aplicação desse tema. É a falta de pagamento. Somente a falta de pagamento é considerado como inadimplemento para aplicação do tema. Uma questão que chegou a ser já discutida em outras circunstâncias pelo STJ, mas não foi levado muito em consideração nesse caso, é a hipótese de que uma pessoa pede a desistência do negócio. A
pessoa não está inadimplente, ou então mesmo que ela esteja inadimplente, ela não foi notificada disso e pediu a desistência daquele contrato, mesmo se tratando de um contrato com alienação fiduciária. Nessa hipótese, se aplicaria esse tema 1095 ou não? Muitos casos como esse são considerados que a pessoa também está de forma inadimplente, porque ela pede antecipadamente a quebra desse contrato. E aí, algumas decisões já haviam decidido que dessa forma também estaria caracterizado o inadimplemento e aí, portanto, seria aplicada a Lei 9.514. Mas nesse julgamento específico, que tem validade e deve ser seguido em todo o território nacional, foi decidido que essa questão de pedido de quebra de contrato antecipado não é considerado inadimplemento para haver a aplicação do tema 1095. Somente, e eu repito aqui, somente a falta de pagamentos das parcelas é o que possibilita a aplicação da Lei 9.514. E isso abre uma margem para possibilitar que aquelas pessoas que compraram imóveis com alienação fiduciária e não querem seguir mais aquele contrato, seja porque as parcelas estão altas, o saldo devedor aumentou bastante, ou seja porque ela simplesmente fez um mau negócio, elas possam pedir a rescisão desse contrato e não ter que passar pelos procedimentos do leilão. Poderia ser pedida essa rescisão do contrato e passar pelo que a gente já tem estabelecido no Código de Defesa do Consumidor e principalmente as normas que não são aplicáveis no caso da 9.514, principalmente a súmula do STJ de número 543, que prevê a possibilidade da pessoa receber os valores de forma imediata e a posição dos tribunais é de que seria descontada uma multa de até 25%. Então abre-se essa margem para que quando a pessoa não tenha esses 3 requisitos cumpridos, né, que eu disse, do contrato com alienação registrado, do inadimplemento por falta de pagamento e ausência da constituição em mora, ela possa pedir a rescisão do contrato e receber um valor significativo de volta. Essa pode ser, a depender das circunstâncias e do caso, a única saída que uma pessoa tenha para se ver restituída de algum valor. E aí, esse acórdão, sem dúvida nenhuma, pode ser utilizado. Não é uma decisão que vincula os tribunais a seguirem esse entendimento, mas é um precedente que foi aberto, muito interessante e que pode ser explorado aí por quem atua nessa área de defesa de consumidor, de comprador de imóvel no geral, que tem uma possibilidade bacana de pedir a restituição dos valores. Outro ponto aqui interessante que ficou registrado no acórdão é que essa inadimplência, se ela for do vendedor ou credor fiduciário, né, se ela for da empresa ali que vendeu aquele imóvel, geralmente a inadimplência do vendedor é caracterizada pela falta da entrega desse imóvel no prazo que foi previsto no contrato, não vai se aplicar o tema. Isso também já era uma questão que já vinha sendo decidida há bastante tempo pela Justiça nesse sentido, mas isso ficou mais robustecido nesse acórdão. Se a gente falar de um caso que a própria empresa está em estado de inadimplência, ela não entregou aquele imóvel no prazo combinado, ou o imóvel tem defeitos ali muito graves, o consumidor, o comprador pode pedir a desistência desse imóvel e aí, a depender se trata de uma relação de consumo ou uma relação civilista, vai haver a devolução dos valores e não vai ser aplicado o tema 1095. Concluindo aqui esse vídeo, vejo que na maior parte dessas decisões ou desses pontos dessa decisão foram em benefício do comprador, porque houve uma robustez maior em relação aos requisitos para aplicar a previsão da alienação fiduciária. Somente o inadimplemento, ou seja, falta de pagamento das parcelas, vai caracterizar a possibilidade de aplicar o tema 1095 e a gente também tem o fato de que o inadimplemento da empresa ou então a ausência da constituição em mora do devedor ou então ainda a ausência de registro desse contrato não vai possibilitar a aplicação da forma dos leilões da Lei 9.514. Isso, sem dúvida, são vantagens para o consumidor, são vantagens ali para quem compra imóvel desse tipo e que agora estão, pelo menos a princípio, pacificadas. Esse acórdão ele ainda não transitou em julgado, que é quando existe uma decisão judicial que não cabe mais recurso, mas ele possivelmente não vai sofrer alterações nesse sentido em relação a essas questões. O acórdão poderia trazer
de forma vinculante outras questões aqui. Eu vejo que poderia ter sido decidido de forma vinculante, né, a aplicação para todos os demais casos no Brasil. Se poderia haver esse pedido, quando a pessoa não estivesse inadimplente, da quebra do contrato com restituição de valores. Essa é uma questão aí que vai ficar sob discussão, certamente, e que vai gerar um novo recurso repetitivo para ser julgado, porque com esse precedente que ficou no acórdão, certamente quem atua em favor dos compradores vai buscar decisões judiciais nesse sentido, com base no que foi previsto aí no acórdão, mas no geral essa decisão trouxe muito mais benefício para os compradores do que era esperado. A gente imaginava que o STJ traria previsões aí muito mais duras, por exemplo, com a ausência de necessidade de registro do contrato, o que sem dúvida facilitaria a vida dos vendedores, dos credores fiduciários de uma forma muito significativa. Então, na maior parte dos casos, a maior parte aí dessas questões que foram decididas pela Corte da Cidadania, eu vejo que foram boas para os compradores, e agora existe uma possibilidade deles pedirem a resolução desse contrato ou resilição unilateral desse contrato, mesmo que esteja havendo ali, mesmo que esteja previsto o pacto de alienação fiduciária registrado. É uma saída muito oportuna que muitos compradores, creio eu, vão tentar buscar na justiça para receberem alguma coisa de volta nesse tipo de contrato, que geralmente não gera nenhuma devolução e a pessoa sai totalmente no prejuízo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil para você. Se você gostou, curta, compartilhe, comente aí o que você achou dessa decisão e sobre essas explicações que eu dei aqui. E até mais.